A Antártida é, de longe, o continente mais frio de todo o planeta. É também um lugar repleto de histórias, apesar de ser o menos habitado, inclusive envolvendo assuntos bíblicos, ufológicos e, claro, teorias conspiracionais. Agora, uma nova história surge no meio daquele gelo todo. Será verdade que encontraram uma criatura gigante alada como um anjo naquela região? Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje trarei para você mais um relato originado daquela região que é tão inóspita quanto misteriosa. O mistério só aumenta quando nessa história entram também as escritas de um dos livros apócrifos que não foram incluídos no cânon da Bíblia, conhecido como Livro de Enoque. Para quem não conhece, Enoque, o patriarca, é um personagem bíblico e, segundo os escritos judaicos, ele pertenceu à 7ª geração da família de Adão, sendo filho de Jared, pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque está presente em muitas tradições judaicas cristãs. De acordo com o Tanakh, uma escrita tradicional hebraica, ele teria sido tomado, ou melhor, arrebatado por Deus, para que fosse poupado do dilúvio e não experimentasse a morte carnal. Enoque, que viveu na Terra durante 365 anos e andou com Deus, escreveu detalhes sobre a queda dos anjos, da relação deles com as filhas dos homens, bem como dos filhos que nasceram daqueles relacionamentos, os Néfilis. No versículo 8 do capítulo 5 do livro de Enoque, encontramos: agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos, eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade, eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os Néfilis, que no início eram criaturas amigáveis e até ajudavam na lida diária em suas comunidades, acabaram se tornando literalmente um grande problema. Aliás, já eram problemas aos olhos de Deus, uma vez que eram filhos de relacionamentos proibidos. Só que à medida que iam se tornando adultos, alimentá-los se tornava uma tarefa nada fácil. Por isso, os Néfilis passaram a se alimentar das crias, o gado, as aves, carneiros, ovelhas e até pessoas passaram a compor o prato dos gigantes famintos. A humanidade, àquela altura, já se encontrava em um cenário de permissividade e pecado, cenário este que ajudou a moldar a Terra mais uma vez. Deus enviou o dilúvio não só para acabar com os pecados do mundo, como para exterminar os gigantes, frutos do pecado. E os anjos pecadores, pais dos Néfilis? O que aconteceu com eles? É aqui que a Antártida entra nessa história. Mesmo que ela não seja diretamente citada, mas, segundo estudiosos do livro de Enoque, tudo indica que o local relatado seja o Polo Sul da Terra. Veja bem, Enoque não esteve física e pessoalmente neste local. Ele foi levado até lá por um dos anjos que descreveu a ele tudo sobre o lugar. Alguns estudiosos se apegam nos primeiros versículos do capítulo 18, a fim de tentar explicar o local relatado por Enoque. O texto diz: também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas. E sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos.
Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então, passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras. 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Logo adiante, ele fala de um fogo flamejante, que, segundo os estudiosos, seria o sol. E o sol não se punha hora alguma. Estava o tempo todo visível no céu. É o que acontece na Terra, onde o sol nunca se põe no verão, a Antártida. O continente antártico é realmente um lugar ainda pouquíssimo explorado, especialmente em seu interior, de onde surgem as mais fantásticas histórias e lendas. Porém, ao que parece, foi o local escolhido por Deus para aprisionar os 200 anjos, de acordo com as escritas de Enoque. Os anjos caídos, como são chamadas essas 200 de criaturas, teriam sido condenados por Deus a viverem aprisionados até o dia do julgamento final. Em seu livro, Enoque também citou 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 ao sul. Estas montanhas, na verdade, seriam 7 e formariam o hoje conhecido Monte Vinson, ou Maciço Vinson, um local bastante utilizado por alpinistas mais corajosos e que fica na Cordilheira das Sentinelas. Além disso, Enoque cita também termos como extremidade da Terra e nos limites da Terra na direção sul. Onde você imagina que seja o limite da Terra ou sua extremidade na direção sul? De qualquer forma, em 2006, a NASA publicou uma matéria informando que seus satélites detectaram uma anomalia eletromagnética que estaria enterrada abaixo da superfície na região conhecida como Terra de Wilkes. A Agência Espacial Americana, por sua vez, chegou a fazer algum levantamento sobre a região, onde há uma suposta cratera cerca de 2 quilômetros abaixo da crosta de gelo, com mais de 800 metros de profundidade e 480 quilômetros de diâmetro, que pode ser resultante da queda de um asteroide há cerca de 250 milhões de anos. Com a divulgação do local, a NASA conseguiu despertar a curiosidade de pesquisadores e aventureiros, assim como de teóricos da conspiração de plantão, que, juntando as informações no livro de Enoque e as características do local, insistem em afirmar que lá é exatamente a prisão onde os 200 anjos estão presos. Deus teria escolhido esse local por ser inacessível e para dificultar ainda mais as coisas para os anjos impuros. Eles foram colocados abaixo da montanha, como já citei, seria o Monte Vinson. Curiosamente, há pesquisadores que afirmam ter detectado estruturas anômalas, semelhantes a estruturas metálicas, abaixo da superfície. Porém, até hoje, não houve como atingirem a profundidade estimada, devido às condições climáticas do local e também à dificuldade em transportar grandes equipamentos até lá. Seria essa estrutura a prisão feita por Deus para aprisionar os anjos caídos? No capítulo 21, versículo 2, Enoque diz: "E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível." Se há um lugar assim na Terra, esse local se chama Antártida. Mas será mesmo que há anjos presos sob o manto gelado? De acordo com a ciência e todo o aparato com o qual ela conta hoje em dia, há 2 pontos importantes a se considerar. O primeiro deles é que os equipamentos como sensores e radares de profundidade ou LIDAR não conseguiram encontrar nada de concreto, ou o mínimo que sugerisse haver estruturas tão gigantescas como foi citado. Em segundo lugar, vem a própria lógica, mesmo porque estamos falando de seres espirituais. Bom, como se tratam de anjos, o correto é que eles tivessem sido aprisionados num lugar também espiritual, e não físico, como é o território antártico e todo o planeta Terra. Aliás,
aqui não seria uma boa opção para aprisionar nenhum anjo, visto que até os homens conseguem escapar de suas prisões físicas. Se é assim, imagine um anjo, com todo o poder que lhe foi conferido. Sobre o achado, realmente aconteceu. E não foi somente um, mas diversos fósseis que garantem que o continente gelado, há milhões de anos, foi um cenário completamente diferente, cheio de animais, plantas e vida. Cientistas brasileiros, inclusive, descobriram fósseis que datam de milhões de anos, incluindo um que pertenceu a um pterossauro, animal que viveu no período Cretáceo Superior. Os pterossauros eram répteis alados, com cerca de 3 metros de altura e envergadura de até 12 metros. Só para finalizar, seria mesmo muitíssimo interessante se uma descoberta como a de um anjo caído ou de um gigante fosse anunciada. Não concorda? Afinal, além de dar crédito total ao livro de Enoque, tiraria dúvida cruel sobre essa parte da história pré-cristã. Comente aí embaixo se você acredita que os anjos caídos ainda estejam presos sob o gelo antártico. Bom, e se gostou do tema de hoje, não se esqueça de deixar o joinha. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite o momento e se inscreva. Em um só clique, você passará a fazer parte de um grupo seleto de pessoas com interesses diversos, ok? Então, não esqueça também de dar uma chegadinha na loja virtual Use Fatos e veja as camisetas com estampas incríveis e exclusivas, feitas para quem é fã do Desconhecido. O link está na descrição, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!